A partir de agora ela está sendo gravada, então tome cuidado com o vocabulário que vocês vão utilizar. Eu também vou tomar cuidado aqui no que eu vou falar para não ficar feia a coisa, né? Nós estamos passando por esse momento complicado, nós estamos nos adaptando, então nem sempre é fácil essa mudança, então eu já tentei fazer estou fazendo as aulas gravadas também, e aí eu estou fazendo essa primeira aula ao vivo para testar qual é a melhor maneira de se fazer. Então, na quarta-feira passada, houve a questão do ponto facultativo, e por isso que eu retirei a aula do online, né? Mas aí no sábado eu estava pensando, mas a aula poderia ter sido colocada do mesmo jeito para vocês assistirem. E aí passou-se, no sábado eu coloquei a aula lá sobre reflexão, refração, reflexão interna total, polarização por reflexão, etc. E muito poucas pessoas assistiram a aula, né? Então, hoje eu olhei, né? De manhã tinha só 2 visualizações, então por isso que eu dei aquela chamada um pouquinho mais dura em vocês, para vocês verem. Então, a aula, como ninguém me falou nada, né? Então eu vou manter a aula de hoje, que é uma aula de resolução de exercício. Então, quem não assistiu a aula gravada sobre reflexão, refração, depois assiste o vídeo lá, tá bom? Então, a lista, eu coloquei a lista lá de exercícios, ela tem alguns exercícios, né? E eu selecionei alguns para fazer a nossa aula de hoje. É claro que durante essa semana, né, que o próximo encontro nosso é quarta-feira que vem, então, durante essa semana, vocês vão resolvendo os outros exercícios, vocês têm acesso à resolução desses exercícios, mas vocês poderão tirar dúvidas comigo. Lembre que o combinado é que 60% da nota da prova é a própria prova e 40% a resolução da lista de exercícios, que vocês devem me entregar no dia da prova, tá bom? Lembrando que qualquer momento vocês podem me interromper e fazer alguma pergunta se vocês tiverem qualquer dúvida. A chamada, mais daqui a pouco eu faço também, esse momento de chamada, ela não é tão complicada assim. Poliana, não tem problema, né? Você só voltou a acessar a sala hoje, né? Mas o ponto facultativo ele foi quarta e o feriado acabou no domingo. Então, você poderia ter acessado a segunda, terça, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Então, é bom você assistir para tirar qualquer dúvida lá da teoria, porque a gente vai precisar de alguns conceitos teóricos que nós vamos usar nos exercícios de hoje. Então, a lista de exercícios, ela pega desde da primeira aula que nós fizemos, que nós falamos sobre o arco-íris de Maxwell, depois nós falamos sobre a descrição qualitativa, quantitativa da onda eletromagnética, então, passando pela polarização, e aí nós chegamos nos exercícios de reflexão, refração e reflexão interna total, etc. Tá bom? Então, eu selecionei alguns exercícios, depois vocês, lá no Classroom, tem os exercícios, a lista completa de exercícios, para vocês resolverem e me entregarem. O dia da prova, eu ainda não tenho certeza, eu estava querendo marcar para a semana que vem, mas eu vou dar uma pensada amanhã, depois, sem problema nenhum. Bom, depois a gente marca isso, eu coloco lá no Classroom a data certinho da nossa prova. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, onde eu tenho o enunciado dos exercícios, e aí vou resolvendo os exercícios conforme tem no quadro. É como se eu tivesse um quadro. Vocês não precisam copiar os exercícios, porque vocês terão 2 situações. A primeira, obviamente, a aula está sendo gravada, e a aula gravada depois vocês poderão ver
Eu ainda não sei aonde que ela grava, mas eu vou descobrir. E aí eu vou pegar esse vídeo e colocar lá no YouTube para vocês acessarem. A outra maneira é que eu vou usar pela primeira vez o OneNote da Microsoft para fazer os exercícios. E ele tem uma particularidade que eu posso, ao final da aula, a resolução dos exercícios, eu posso gravar isso em PDF e também disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Ainda estou treinando a caligrafia na mesa digitalizadora, então ainda não está 100%, mas já vai melhorando. Então eu vou compartilhar a tela para vocês. Então deixa eu começar a abrir aqui. Eu vou puxar a minha tela do Meet para um outro monitor, então pode ser que às vezes eu fique olhando para o lado para ver se está passando tudo direitinho na tela, tá bom? Então, deixa eu voltar isso daqui, só um minutinho. Eu vou puxar essa tela para cá. Então, ó, quando eu estiver olhando nessa posição, é porque eu estou olhando no outro monitor, e o outro monitor fica um pouco mais alto para a gente trabalhar. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui a isso. Então, eu só gostaria que vocês me dessem um feedback, pode ser por áudio, se alguém quiser falar, né, se vocês estão vendo a tela direitinho, aí com o enunciado dos exercícios. Alguém poderia me confirmar? Ah, beleza, então. Então tá, obrigado. Então, nós vamos começar a fazer os exercícios. Então, eu selecionei, observe que os exercícios, eu coloquei aqui o enunciado para ficar mais fácil, para não ter que ficar pegando lá na lista de exercícios. Então, eu selecionei alguns exercícios para a gente trabalhar, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que... Só um pouquinho. Então, eu selecionei alguns exercícios. Os outros exercícios vocês poderão fazer também. Então, vamos lá. Lembrando que a qualquer momento vocês podem me interromper. Tá? Como eu estou agora com uma outra tela, às vezes eu não consigo verificar o chat. Tá? Então, seria melhor, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode me interromper mesmo. Pergunta. Fala o seu nome e aí eu respondo para vocês. Então, vamos lá. Vamos deixar de lero-lero e começar a fazer os exercícios. Então, o primeiro exercício... outra coisa. Observe que eu coloquei aqui os exercícios, número 4, número 5, 7, que é a ordem dos exercícios do próprio Halliday, tá? da nona edição. Então, eu mantive a nomenclatura do livro lá, para que, se alguém estiver acompanhando pelo livro, possa pegar também. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele me diz o seguinte: a que distância deve estar as mãos de uma pessoa para que seja... de vez em quando eu tenho que sair para permitir a entrada de alguém. As mãos de uma pessoa para que sejam separadas por 1 nanosegundo, né? Mas o que é 1 nanosegundo? Né? Tá? Opa, perdão. Então, ó, nanosegundo é a distância que a gente tem do movimento que a luz percorre em 1 nanosegundo. Então, nesse exercício, deixa eu colocar o mouse aqui certinho, eu quero descobrir qual é a distância D entre as duas mãos de uma pessoa para que a luz, né, a luz é uma onda eletromagnética, então ela percorra num intervalo de tempo T igual a 1 nanosegundo, ou seja, 1,0 vezes 10 a menos 9 segundos. Nós sabemos que a velocidade da onda eletromagnética no vácuo vale 6. E esse valor é 3 vezes 10 a oitava, né, metros por segundo. Olha,
Olha, então esse é um exercício extremamente simples, um exercício de velocidade média. Então eu posso utilizar aqui a nossa distância, que eu tenho que colocar as mãos para que a luz percorra, vai ser c vezes o tempo. Nós sabemos, então, que a velocidade é de 3 vezes 10 a oitava segundos, e vou multiplicar isso por 1 nanosegundo, ou seja, 1 vezes 10 a menos 9. Então, a distância que a luz, que a palma das mãos devem estar separadas, vai ser, fazendo essa conta, 0,3 metros. Ou seja, aproximadamente não, né? 30 centímetros. Então, se você coloca em 1 nanosegundo, a mão, né, a distância entre as duas palmas da mão deve ser de aproximadamente 30 centímetros. É uma distância grande, né, para vocês verem quanto que a velocidade ela é alta. Bom, qualquer dúvida é só perguntar. Bom, se vocês não me interromperem, aí eu vou seguindo na velocidade aqui que eu acho que está legal. Beleza? Posso passar para o próximo? Sim. Então vamos lá. O próximo exercício agora, ele está envolvendo aquele circuito LC, que é o circuito gerador da onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética, ela é produzida por um circuito oscilador, onde nós temos um indutor, que produz o campo magnético, e um capacitor, que produz o campo elétrico. Dependendo dos valores da indutância e da capacitância, nós produziremos, ondas de diversos tamanhos de comprimento de onda. Lembrando que comprimento de onda é o lambda. Então, esse exercício me diz isso, né? Ele fala o seguinte: qual é o valor da indutância? Indutância, se vocês lembrarem lá da física 3, a gente chega a falar ela no finalzinho, é dado pela letra L. Então, eu quero saber qual é o valor da indutância L, que deve ser ligado a um capacitor, cuja capacitância C maiúsculo é de 17 picofarad. Pico é o submúltiplo 10 a menos 12. Então, eu já coloco aqui, porque na hora que eu for fazer a conta, eu já tenho o valor. E esse circuito, né, é um oscilador capaz de gerar ondas eletromagnéticas de comprimento de onda igual a 550 nanômetros, ou seja, vezes 10 a menos 9 metros. Então, esses são os dados que nós temos. Tá? Cuidado para não confundir o C maiúsculo com o C minúsculo, a gente vai precisar dele agora. Beleza? Muito bem. Nós chegamos a comentar, eu comentei com vocês o seguinte: a onda eletromagnética, ela tem uma frequência. E nós sabemos que essa frequência angular, ômega, ela é igual a 1 sobre raiz de LC, onde L é a indutância e C a capacitância. Mas essa frequência angular, ela é dada por 2πf, onde F é a frequência da onda. Né? Por que eu utilizei isso? Simples, nós sabemos que a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo C é dada por lambda vezes a frequência. Então, se eu isolar a frequência aqui, eu sei que a frequência ela vai ser igual a C minúsculo, C minúsculo, esse C toda hora ele quer fazer aqui. Vou colocar um Czinho assim. C dividido por lambda. Então, eu vou substituir. Eu vou pegar aqui, então, e vou escrever assim, vamos lá. Eu vou colocar assim, 2π, no lugar
do F, eu vou colocar C sobre lambda. Cuidado que esse C que eu coloquei aqui é a velocidade da luz. Isso tem que ser igual a 1 dividido por raiz quadrada de L vezes C. Esse é o C maiúsculo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois termos, o lado direito e o lado esquerdo, ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou elevar esse termo daqui ao quadrado e esse outro termo daqui também ao quadrado. Vou fazer isso porque eu quero descobrir o valor da indutância. Está dentro da raiz, então fica mais fácil para eu calcular. Então, aqui do lado esquerdo, né, vira e mexe, eu perco onde está o mousezinho. Por isso que às vezes demora mais tempo do que o necessário. Né, em cima. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Opa, agora sim, achei ele. Eu vou ficar com 4π ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado dividido por lambda ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, e aí L vezes C. Como eu quero descobrir o L, agora é só isolar o L. Então, L, que é a indutância, vai ficar igual a lambda ao quadrado dividido por 4π ao quadrado vezes Czinho ao quadrado vezes o Czão, que é a capacitância. Agora é substituir os valores. Vou colocar aqui do lado. Vou subir um pouquinho, porque eu já esqueci quais são os valores aqui. Pronto. Então, a minha indutância L que eu quero descobrir vai ficar igual a quem? Vou abrir um parênteses aqui para colocar o 550 vezes 10 a menos 9 elevado ao quadrado. E aí eu vou dividir tudo isso aqui por 4π ao quadrado vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava ao quadrado, vezes a capacitância, que é de 17 vezes 10 a menos 12. Bom? Pegando a calculadora e fazendo a continha, né, nós vamos chegar no resultado onde a indutância L ela é dada por aproximadamente 5 vezes 10 a menos 21 Henry, que é o valor, a unidade da nossa capacitância. Então, para produzir essa nossa onda eletromagnética desse tamanho aqui, com esse comprimento de onda, nós precisamos ter esse capacitor com essa capacitância, bom? E eu preciso ter, então, nosso indutor com esse valor de indutância. Bom? Tempinho para vocês assimilarem. Dúvida, basta perguntar. O próximo exercício, quando vocês forem ler lá no enunciado que eu coloquei para vocês, faltou esse Bzinho aqui, tá? Então, tomem esse cuidado na hora de vocês fazer o exercício, fazer a leitura. Faltou o Bzinho aqui, que é o valor máximo do nosso campo magnético que nós temos ali. Bom? Então, vamos lá. O exercício, ele fala o seguinte, esse é um exercício que envolve a intensidade de uma onda eletromagnética e também o vetor de Point, tá? O vetor, então, nós vamos lá. Ele fala o seguinte, qual é o valor da intensidade, ou seja, ele quer saber o valor de I, de uma onda eletromagnética plana, se o valor do B, né, o valor máximo, ou seja, a amplitude dessa onda eletromagnética, lembrando, eu não vou fazer o desenho total aqui, não. Uma onda eletromagnética, ela é senoidal assim, ó, né? Então, o valor máximo, esse BM, é esse valor aqui, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo.
Aqui a gente tem o valor, o eixo. Então, BM é a amplitude da onda eletromagnética, da componente magnética da nossa onda eletromagnética. Para a gente calcular esse vetor de point, na verdade, calcular a nossa intensidade, nós vamos fazer o seguinte. A intensidade I, ela é igual ao vetor de point, tá? O S está dando problema aqui. Vou colocar o S minúsculo. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Desenhar. Vamos ver se resolve isso aqui agora. Então, ele quer fazer a figura. A gente sabe que o vetor de point é o S, a letra S, vou fazer assim, ó, M, tá? O M de médio. Então, SM, que é o vetor de point, é igual à nossa intensidade. Muito bem. O valor médio do vetor de point, ele é dado da seguinte maneira. C, que é a velocidade da luz, multiplicado pelo B, M ao quadrado, tá danado, é estranho. BM ao quadrado, dividido por 2μ0. Né? Então, agora é só substituir os valores. Ó. 3 vezes 10 à oitava, vezes 1,0 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. E aí nós vamos dividir isso aqui por 2 vezes o valor do μ0. O valor do μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Bom, esse é um exercício que tem a resposta errada na resolução que eu coloquei para vocês lá como material de apoio. Então, tome bastante cuidado, tá bom? Por isso que eu falo que é interessante vocês sempre fazerem as suas contas. Então, quando eu fizer essa conta, nós vamos chegar no valor que é a intensidade da nossa onda eletromagnética, ela vai ser, então, aproximadamente 1,2, nas minhas contas deu 1,19, vezes 10 elevado à sexta watts por metro quadrado, intensidade da nossa, a unidade da nossa intensidade da nossa onda sonora. Então, é bem simples, né? É só substituição direta da nossa expressão. Lembrando que essa demonstração eu fiz para vocês na aula passada, tá? Acho que na aula retrasada, aliás. Quando eu falei sobre vetor de point, eu mostrei para vocês como chegar nisso aqui. Lembre-se que, na verdade, a gente pegava e determinava o vetor de point através da... Deixa eu só tentar ver se tem alguma coisa aqui. Não. Então, o vetor de point, a gente determina, encontra ele através do valor RMS do campo elétrico. Né? Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, ou então depois olhar nas suas anotações, não é difícil de vocês procurarem lá, não, nas anotações de vocês vão ver que a intensidade, na verdade, ela era diretamente proporcional ao campo ao quadrado RMS, valor médio quadrático. Tá? Então, a gente fez isso daqui.
Lembrando que esse valor RMS ao quadrado, ele nada mais é do que o campo elétrico máximo, né, que a gente tem, dividido por raiz de 2. Dessa maneira que a gente calcula o valor RMS. E aí nós usamos também, para chegar nessa solução aqui de cima, ó, nessa daqui, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Lembre que C, que é a velocidade da luz, ele é o valor do campo elétrico máximo, né, a amplitude do campo elétrico, M, tá? Dividido pelo campo, a amplitude do campo magnético. Então, por isso que a gente utilizou aqui essa expressão aqui com o campo magnético. Porque esse valor eu tenho, foi fornecido aqui no exercício, ó. Se eu não tivesse esse valor aqui, aí eu teria que calcular com o valor do campo elétrico mesmo. Bom? Vamos para o próximo? Qualquer dúvida? Nós estamos com 15 alunos, nós somos 22, né? 21 alunos. É que está com uma presença relativamente boa aqui. Deixa eu só tentar uma coisa aqui, rapidinho. Pode me responder via áudio mesmo alguém de vocês. Vocês estão tendo algum lagzinho no som? O som está cortando quando eu estou escrevendo na tela? Raramente. Não entendi, Poliana. Raramente. Ah, tá. Então tá. É porque... Não deu 100%, tá limpinho. Beleza, então. Porque quando eu testei com o Teams, né, que era da Microsoft, né, quando eu mexia na caneta ou no texto lá, ele cortava o som. Mas tudo bem, vamos voltar então. A qualidade do som muda, mas não influencia muito. Mas a qualidade fica bem diferente, fica inferior. Agora fica inferior? Não, agora tá melhor. Quando o senhor começa a escrever, ele muda um pouco. A qualidade mesmo. Entendi. Tá certo, então. Eu não sei qual é o motivo disso, né? Porque, assim, eu estava testando, eu estou usando o notebook com Windows, né? Mas quando eu uso o outro notebook meu da Apple, ele não corta esse som. É engraçado isso. Eu estou achando que pode ser alguma coisa relacionado com o Bluetooth do meu mouse e do meu teclado. Só pode ser, porque eu já testei de tudo para tentar resolver esse som picado, esse picotezinho que dá no som. Bom? Então vamos para o próximo. Próximo exercício, deixa eu mudar aqui a abazinha, tá? Exibir, colocar ele no tamanho maior. Nesse próximo exercício, exercício 10, ele fala sobre, vou só voltar aqui para a caneta, uma onda eletromagnética plana novamente tem um campo elétrico máximo igual a 3,20 vezes 10 a menos 4. Aqui na hora de passar para cá eu esqueci de elevar, né? Mas tudo bem, dá para entender. Então aqui, ó, esse 10 a menos 4, na verdade, ele está aqui em cima. Opa, menos 4 aqui em cima. Bom, determine a amplitude do campo magnético. Então, esse exercício, ele poderia até vir antes do exercício 7 que nós fizemos, porque é um exercício muito simples. Ele me dá o valor da amplitude do campo elétrico, ou seja, o EM, ele forneceu esse valor, é de 3,20 vezes 10 a menos 4 volts por metro. E ele quer saber a amplitude do campo magnético, o valor do BM. Bom, esse é um exercício interessante que mostra a diferença que nós temos em ordem de grandeza do campo elétrico com o campo magnético. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês
que os equipamentos eles são calibrados para utilizar a leitura do campo elétrico justamente por causa dessa diferença que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou utilizar a equação que eu escrevi na página ao quadrado. Sei que a velocidade da luz é dada pelo campo, a magnitude do campo magnético dividido pela magnitude do campo elétrico sobre a magnitude do campo magnético. Como eu quero descobrir o valor de BM, então eu vou isolar o BM aqui, vou ficar com EM, que é a amplitude do nosso campo elétrico, ou seja, o valor do campo elétrico máximo, dividido pela velocidade da luz, que vale C. Então, BM é igual a 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por aproximadamente 3 vezes 10 a oitava. Eu sempre quero colocar um menos ali, não sei porquê. Então, daqui eu vou tirar que o meu BM, a amplitude do meu campo magnético, ele vai ser igual, aqui separada, achei, 1,07 aproximadamente, vezes 10 a menos 12 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Bom, então, assim, é um exercício de aplicação direta da nossa equação, mas mostra por que a gente utiliza o campo elétrico para ser o equipamento de referência. Então, por isso que os nossos equipamentos eles são calibrados para fazer a detecção do campo elétrico, porque o valor do campo elétrico ele é bem superior, né? Olha, sai uma ordem que é de 8 vezes a ordem de grandeza que nós temos ali. Beleza? Muito bem. Próximo exercício, exercício 19, aliás, né? Esse exercício 19, ele fala sobre a pressão de radiação. Se vocês lembrarem, a pressão de radiação é uma pressão que a luz faz, e, consequentemente, como nós temos pressão, nós temos força, é a pressão que a luz faz sobre uma superfície. Então, a superfície ela pode estar submetida a uma força devido a uma onda eletromagnética. É dessa maneira que o laser ele funciona. Então, o laser ele é uma onda eletromagnética que produz uma pressão que a gente chama de pressão de radiação, e dependendo da intensidade desse laser, dessa luz, e também dependendo da área que esse laser vai atuar, você consegue imprimir uma força suficientemente forte nele, e você pode movimentar objetos, você pode fazer cortes de objetos e etc. Esse laser ele tem duas situações. Ele pode ser completamente refletido, essa onda eletromagnética, no caso, né, ela pode ser completamente refletida, ou ela pode ser também totalmente absorvida. Obviamente, tem os termos entre elas. Mas nesse curso nosso daqui, a gente vai fazer ou a onda eletromagnética ela é perfeitamente refletida, ou completamente absorvida, ou seja, absorção total. As equações, elas são muito próximas, muito parecidas, tá? Como eu mostrei na aula sobre pressão de radiação. Então, vamos para o exercício. Um laser, ou lasers, né, de alta potência, são usados para comprimir plasmas, gases de partículas carregadas. Um laser é capaz de gerar pulso de radiação com uma potência de 1,5 vezes 10 à terceira megawatts. Então, é uma potência alta. Vamos escrever essa potência aqui, né? Então, ó, eu tenho que a potência do meu laser, P, cuidado para não confundir, que a gente vai usar potência, P, pressão de radiação, P, força gravitacional, peso, P também. Então, a gente usa muita coisa. Então, a minha potência é 1,5 vezes 10 à terceira, vezes 10 à sexta, é o meu mega. Observe que aqui tem esse M maiúsculo, que é o mega. Bom? Ele é focalizado numa área A igual a 1,0
milímetros quadrados. Uma área bem pequenininha que nós temos ali. Muito bem. De um plasma de elétrons de alta densidade. Determine a pressão, ou seja, eu quero descobrir qual é a pressão de radiação, então vou chamar aqui de PR, exercida sobre o plasma, se este se comporta com um meio perfeitamente refletor. Aqui está um item importante do nosso exercício. Essa informação de perfeitamente refletor, ele vai me dizer, me permitir utilizar a equação da pressão de radiação dada por isso daqui, ó. 2 vezes a intensidade do nosso laser dividido por C, que é a velocidade da onda eletromagnética, no nosso caso, a velocidade da luz. Muito bem, eu não sei se está por aqui, mas não tem problema, eu posso buscar aqui atrás, ó. Aqui embaixo, ó. Nesse exercício 7, a gente calculou a intensidade, e a intensidade é watts por metro quadrado. Ou seja, eu posso escrever a intensidade como potência por metros quadrados. Vou voltar aqui para o nosso exercício. Opa, aqui. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Intensidade da minha onda eletromagnética, do meu laser, vai ser a potência dividido pela área. Então, nós utilizaremos o seguinte, a área foi dada, a potência foi dada, então basta eu substituir isso daqui. Então, a pressão de radiação vai ficar 2 vezes P de potência dividido por C vezes a área. Agora é substituir os valores, ó. 2 vezes. A potência é 1,5 vezes 10 a nona watts, dividido por 3 vezes 10 a oitava, vezes a área. Aqui vocês têm que tomar um cuidado, porque isso aqui está em milímetros. Ó. Então, se ele está em milímetro, tem que passar para metros quadrados. Isso é fácil. Então, 1 milímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 6. Então, 1,0 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, resolvendo isso, eu vou ter, então, que a pressão de radiação é de aproximadamente 1,0 vezes 10 a sétima Pascal, que é a unidade de pressão. Eu sempre estou falando aproximadamente, porque, na verdade, eu estou fazendo uma aproximação na velocidade da luz, né? 2,98, 2,998, 2,8, eu estou arredondando para 3. Então, por isso que eu sempre estou falando no resultado aqui de aproximadamente. Bom, essa é uma pressão alta, ó. 1,0 vezes 10 a sétima Pascal é uma pressão relativamente alta e é interessante, então, que a gente faça esse cálculo da pressão. Acho que vai ter um exercício mais lá para frente que a gente vai ver como que eu consigo segurar um objeto através do laser, tá? Daqui a pouquinho chega nele, eu até separei ele para a gente fazer. Posso continuar? Vamos lá, ninguém falou que não. Então, vamos lá. O Juan escreveu aqui, sim. Então, vamos lá. Próximo exercício. Um pedaço de cartolina pintado de preto. Então, se ele está pintado de preto, a gente já imagina que ela pode ser uma absorção, tá? E aí, realmente, ele me diz, ó. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, só para brincar aqui um pouquinho. Ó. Totalmente absorvente. Ou seja, eu vou ter agora uma absorção total.
Então, essa equação que nós utilizamos aqui, ó, ela vai ser alterada justamente por esse fator. Mas vamos ler o exercício aqui. Então, deixa eu voltar aqui para a caneta, né? Para não ter nenhum problema. Uso essa de 0,7 aqui. Então, pedaço de cartolina pintado de preto, totalmente absorvente, de área A igual a 2,0 centímetros quadrados, interceptam um pulso luminoso com uma intensidade de 10 watts por centímetros ao quadrado, produzido por uma lâmpada estroboscópica. Qual a pressão de radiação exercida pela luz sobre a cartolina? Então, vamos lá. De novo, eu quero descobrir qual é a pressão de radiação que essa lâmpada vai fazer nessa cartolina. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma lâmpada, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui uma lâmpada. Coloco daqui uma cartolina. Essa lâmpada, ela vai produzir essa onda eletromagnética que vai acertar a nossa cartolina, e aí vai haver uma certa pressão nela. Então, é isso que o exercício quer que a gente calcule. A área da cartolina é igual a 2,0 centímetros ao quadrado, e a intensidade é igual a 10 watts por centímetro quadrado. Então, como eu tenho agora a absorção total, então a pressão de radiação é simplesmente I, que é a intensidade, dividido por C, que é a nossa velocidade da luz. Aqui tem que tomar um cuidado, porque o exercício já me deu o nosso I, só que ele está em centímetros quadrados. Então, eu tenho que tomar esse cuidado e transformar isso em metros quadrados. Então, vai ficar 10 watts. O Czinho é 10 a menos 2 elevado ao quadrado, então vai ficar 10 a menos 4 metros quadrados. Esse 10 a menos 4 vai lá para cima, junto com esse 10 aqui, então eu vou ficar com 10 a quinta. 10 a quinta watts por metro quadrado. Então, agora é só substituir os valores, ó. 10 a quinta dividido por intensidade, dividido por 3 vezes 10 a oitava. Então, puxando para cá, eu vou ter que a pressão de radiação sobre a cartolina, ela vai ficar igual a 1 dividido por 3 vai dar 1/3, né? Então, vai ficar aproximadamente 3,33 vezes 10 a menos 4, né? Estava errando a conta aqui. Menos 4 Pascal. Tá? Eu só conferi essa conta, que eu já fiz aqui no papel para não perder tanto tempo. Então, 1 expoente à quinta dividido por 3 expoente à oitava, isso. 3,33 vezes 10 a menos 4 Pascal. Então, essa é a pressão que a gente tem. Esse exercício é interessante para mostrar a diferença, né, que a gente tem, principalmente a diferença entre um laser de alta potência, que faz uma potência da ordem de 10 a 7 Pascal, e uma lâmpada estroboscópica, né, que é uma lâmpada dessa que fica piscando, ela faz 10 a menos 4 Pascal. É uma diferença enorme de casas de grandezas, né, que a gente tem. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não, ok. Então, podemos continuar. Eu só aparecer aqui um pouquinho para vocês matarem a saudade. Então, nós já fizemos exercícios sobre... acabamos de fazer exercícios sobre potência de radiação. Tem mais um que eu vou fazer sobre potência de radiação, que é aquele que eu falei para vocês, que a gente vai equilibrar um objeto utilizando
a luz, a onda eletromagnética. Então, vamos voltar para cá. Vamos para a próxima página. Deixa eu colocar aqui no tamanho. É esse exercício daqui agora. Eu achei ele bem interessante, né? Porque mostra como que a gente pode segurar um objeto utilizando a ondas eletromagnéticas. Então, tá aqui. O exercício, ele me dá... Deixa eu voltar aqui. Pegar uma cor vermelha. Então, vamos lá. Na figura abaixo, o feixe de laser de 4,60 watts de potência. Então, uma potência relativamente baixa, né? E o diâmetro desse laser é de 2,6 milímetros. Então, a fonte do laser está aqui embaixo, ó. Aqui está o canudinho, né? De onde está saindo o nosso laser. Ele é apontado para cima. O diâmetro desse laser, né, do aparelho que está emitindo esse laser, é de 2,6 milímetros. E é apontado para cima, perpendicularmente a uma das faces circulares, com menos de 2,6 milímetros de diâmetro. Então, observe que esse cilindro aqui é menor do que o nosso laser. Tá? E ele é perfeitamente refletor. Isso é uma informação que vai nos ajudar a resolver o exercício. É mantido suspenso pela pressão de radiação. Então, se ele é mantido suspenso, nós temos aqui uma força de equilíbrio, o sistema está equilibrado. Esse objeto nem sobe e nem desce, vai ficar em repouso. Então, a força resultante que está atuando sobre esse objeto vai ser zero. A massa específica do cilindro é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. O exercício quer saber qual é a altura H desse cilindro que nós temos aqui. Tá bom? Então, nós vamos começar justamente... Deixa eu trocar aqui pela cor preta. Nós vamos começar justamente falando sobre a condição do cilindro estar em repouso. Então, eu tenho... Deixa eu desenhar aqui, ó. Eu consigo desenhar... Deixa eu pegar aqui uma setinha. Eu tenho apontado para baixo a nossa força-peso. E para cima vai aparecer uma força devido à pressão que está atuando sobre o nosso objeto. Então, ó, essa força daqui é a força gravitacional, que nós estamos usando o peso, e essa aqui é a força devido à atuação da pressão de radiação nessa superfície aqui debaixo do nosso cilindro. E a força resultante, então, ela tem que ser igual a zero, porque o sistema está suspenso. Ou seja, esta força F em módulo tem que ser igual à força gravitacional peso. Eu ia colocar a setinha aqui, mas tudo bem. Eu estou pegando em módulo. Tá bom? Então, essa força F, ela vem lá da definição da física 2, a gente sabe que pressão é força por área. Então, no lugar do F, eu vou colocar a pressão de radiação vezes a área que ele está sendo atuado, que é a área do cilindro. Isso daqui tem que ser igual a mg, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. O exercício não me deu a massa, mas ele me deu a densidade. Nós sabemos que a densidade volumétrica é massa dividido pelo volume. Então, daqui eu tiro que a massa do meu cilindro é a densidade dele vezes o volume. Todo mundo sabe calcular o volume de um cilindro. A área da base dele vezes a altura. Então, aqui, ó, eu vou colocar que a pressão de radiação vezes a área é igual a ρ
vezes a área, vezes a H, que eu quero descobrir, vezes G. Essa área do cilindro aqui, ó, ela vai ser simplificada. Por isso que a gente precisava ter conhecimento certinho dessa área do cilindro, né? A gente vai utilizar mesmo a densidade dele. Como o exercício falou que o cilindro é perfeitamente refletor, a nossa pressão de radiação é 2I sobre C. Então, eu vou substituir aqui no lugar da pressão de radiação 2I sobre C, que é a velocidade da luz, igual a ρ vezes o H vezes o G que nós temos ali. Eu ainda não tenho a intensidade, mas eu sei que intensidade é pressão sobre a área do laser, né? Eu vou ficar com 2 sobre C, no lugar do nosso C. Ok, Bruno, obrigado. Não tem problema não. A gente está passando por esses percalços mesmo, mas tudo bem. Então, no lugar do I, eu vou colocar a pressão de radiação, né? Ou, perdão, a intensidade é potência, tanto P que a gente se confunde. Eu estou substituindo aqui, ó, no I, que é a intensidade. Então, vai ser a potência dividido pela área do laser. Vou colocar um Lzinho aqui para não confundir com a área que eu cortei aqui em cima, tá? Que era a área do nosso cilindro. Então, deixa eu passar um risco aqui e fazer aqui do lado. Ó. Eu vou isolar o H, que é o que eu quero descobrir, que é a altura do cilindro. Então, eu vou ficar com 2 vezes a potência dividido por o ρ vai passar dividindo, o G vai passar dividindo, a velocidade da luz eu já tenho lá, e a área do laser. Essa área do laser eu não tenho, mas eu consigo calcular, porque foi me fornecido o diâmetro do laser aqui em cima. A gente sabe que a área aqui, ó, essa área é um cilindro também, uma circunferência, né? A gente calcula isso como sendo πr ao quadrado. Então, finalmente, substituindo, eu vou ficar assim, ó. 2 vezes a potência dividido por ρ, G, C, que é a velocidade da luz. No lugar da área, eu vou colocar πr ao quadrado, mais r é o diâmetro dividido por 2. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Eu exprimidinho, mas deu. Agora é só substituir todos os valores que eu tenho. Então, a H que eu quero descobrir vai ficar 2 vezes a potência, que é 4,60 watts, dividido pela densidade. A densidade é 1,2 gramas por centímetros cúbicos. Passando isso para metros cúbicos, né? Eu vou ficar com quilogramas para metros cúbicos, eu vou ficar com 1,20 vezes 10 à terceira quilogramas por metros cúbicos, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, 3 vezes 10 à oitava velocidade da luz, vezes π, que é o nosso 3,14, o diâmetro 2,6 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, isso aqui é elevado ao quadrado, perdão, ficou muito apertado, né? Eu tinha espaço aqui embaixo, tá? Eu podia ter feito aqui embaixo, mas tudo bem, desculpem. Então, fazendo a conta, nós vamos chegar que a altura desse nosso cilindro vai ser de aproximadamente 491 vezes 10 a menos 9 metros. Se vocês preferirem, 491 nanômetros. Então, com isso, nós temos a altura, isso é um cilindro bem pequenininho mesmo, né? Esse é pequeno mesmo, gente, ele não pode ser grande, porque a gente precisa que
a força não é tão grande assim, né? A pressão da luz para cima, né, ela não é tão grande. Então, ele também tem que ser um material bem pequeno para conseguir fazer a sustentação dele. Bom? Nós já estamos completando 1 hora de aula, né? A gente vai tentar usar todo o tempo da nossa aula, ou o máximo que der. Lembrando que essa é a primeira vez que a gente está fazendo essa aula online, então eu não calculei muito bem esse estou lendo aqui a mensagem. Eu não consigo medir direitinho como que é usado. Porque quando você escreve no quadro, né? Deixa eu voltar a tela aqui, por favor. Para conversar com vocês. Quando a gente escreve no quadro, a gente já tem o manejo do giz, que é uma maneira mais fácil de fazer. Então, aqui toda hora tem que voltar a caneta, tem que trocar a cor ali, trocar um negócio aqui, então a gente acaba gastando mais tempo. Então, por isso que eu selecionei um pouquinho menos exercícios para a gente poder ver se a gente consegue fazer mais depois, tá bom? Mas eu tentei pegar vários exercícios de situações diferentes. No próximo exercício, nós vamos falar sobre polarização da luz. Então, nós vamos utilizar 2 filtros polarizados e ver o que acontece com uma onda não polarizada passando por esses filtros polarizadores. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a onda não polarizada, por exemplo, o Sol, uma lâmpada, por exemplo, ela emite ondas em todas as direções. Então, eu vou botar aqui para fazer um desenhozinho aqui. Eu pego uma onda, coloca aqui no cantinho, eu vou desenhar aqui no quadro somente a componente eletromagnética, tá? A componente elétrica. Então, se eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou ter as componentes do campo elétrico em todas as direções. Essa é uma luz não polarizada. Essa luz não polarizada, que é a luz que vem do Sol ou das lâmpadas, ela precisa passar por alguns filtros para ser polarizada. Outras fontes, por exemplo, o laser, já pode ser polarizado, então ele tem agora somente essa componente aqui, ó. Ele não tem todas as componentes do campo elétrico. É uma onda, é uma fonte polarizada já. Então, o exercício 32, ele fala sobre essa situação das ondas não polarizadas passando por filtros polarizadores. Cada filtro polarizador, ele tem uma direção de polarização. Por exemplo, se eu pegar aqui um filtro, ele vai ter as ranhuras nessa direção. Então, eu tenho aqui um filtro na posição 0, por exemplo. Mas eu posso pegar esse filtro e deitar. Agora, ele tem uma posição de polarização de 90 graus com um eixo que eu estou colocando aqui, por exemplo, o eixo Y. Tá bom? Então, isso nós vamos fazer aqui nesse exercício. Está travando o vídeo ou o áudio? O áudio, quando o senhor passa a caneta, está travando bastante. Bom, vou tentar falar, desenhar e falar em momentos diferentes, que é difícil, né? Mas obrigado. Talvez nas próximas aulas eu use o outro notebook, que aí eu acho que ele não trava tanto assim. Bom? Ok. Bom, o exercício ele fala o seguinte: na figura abaixo, um feixe de luz incidente não polarizada. Então, aqui na nossa figura,
Também eu acho que ele é melhor. O zoom, a gente ainda está com alguns probleminhas nele. Então, eu tenho uma fonte aqui no comecinho da minha figura, onde está aí a cruzinha, e ela emite uma onda não polarizada. Então, eu tenho raios luminosos ou componentes do campo elétrico em todas as direções. Tá bom? E essa luz, que está sendo representada aqui por esse feixe vermelho, que é a direção de propagação dessa luz, ela vai atravessar 3 filtros polarizadores. Cada um desses filtros polarizadores, ele tem uma direção de polarização em relação ao eixo Y. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui na cor vermelha, o eixo Y são esses riscos que eu estou marcando aqui, ó. Então, o primeiro filtro polarizador, o eixo de polarização, que é esse eixo aqui, pontilhado, ele forma um ângulo θ1 com o eixo Y. O segundo filtro polarizador, que é esse aqui de baixo, ele já forma um ângulo θ2 aqui embaixo, ó, com menos Y. Aqui embaixo. E o filtro 3, que é o último de cá, o eixo de polarização dele pontilhado forma um ângulo θ3 com o eixo Y. Tá bom? Então, a luz, ela vai passar, ela vai chegar em todas as direções, vindo lá da parte aqui superior. Então, aqui está a nossa fonte, tá? Aqui está a fonte. E a onda, ela vai passar somente os componentes ao longo desse eixo de polarização. Então, parte da intensidade da onda vai ser perdida aqui. Parte das componentes eletromagnéticas vão ficar bloqueadas por esse filtro polarizador. Depois, essa onda, ela vai chegar até o segundo filtro e parte vai ser perdida. Então, vai passar uma intensidade 2. E depois, a intensidade 3. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui, depois para o som não cortar, é o seguinte. Aqui eu tenho I0, intensidade original. Quando ela passar pelo filtro 1, eu vou chamar de I1. Quando passar pelo filtro 2, I2. E quando passar pelo filtro 3, I3. O I0 é a intensidade total. 100% da onda está saindo lá no I0. É o que chega no filtro 1. Depois que passa pelo filtro 1, eu tenho apenas uma parte dessa intensidade. Depois o I2 é uma parte de I1 e o I3 uma parte de I3. Tá bom? Mais ou menos isso. Existem algumas regras, e isso eu falei lá na aula sobre polarização, que é o seguinte. Quando a sua fonte é uma fonte não polarizada, que é o caso do nosso exercício, 50% é bloqueado por qualquer filtro. É o que a gente chama de regra da metade. Então, essa regra da metade, o primeiro filtro vai bloquear. Depois que passa pelo filtro 1, a onda já é polarizada. E aí a gente usa o que a gente chama de regra do cosseno ao quadrado. Então, o filtro 2 e o filtro 3 vão usar essa regra do cosseno ao quadrado. Então, vamos ver o que o exercício está pedindo e vamos fazer o exercício. Ele fala o seguinte, na figura abaixo, um feixe de luz incidente não polarizada atravessa 3 filtros polarizadores cujas direções de propagação de polarização, fazem ângulos θ1, 2 e 3 igual a 50 graus com a direção dos eixos Y. Agora tome cuidado que o θ1 e o θ3, o ângulo é aqui em cima, tá? O θ2 é aqui embaixo. Mas tudo bem. Agora o que vai acontecer? Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto? Ou seja,
do total que está chegando em zero, quanto que vai sair lá no I3? Eu posso calcular essa razão aqui, ó. I3 sobre I0. É isso que o exercício quer saber. Qual é a razão entre o que está saindo, que é o I3, e o que está chegando, que é o I0. Tá bom? Então, ó, aqui no filtro 1, eu vou usar a regra da metade. No filtro 2 e no filtro 3, eu vou usar a regra do cosseno ao quadrado. O que vai acontecer? A regra da metade, ele me diz que 50% da intensidade é bloqueada porque a onda é não polarizada. Vou escrever assim, ó. I1 é igual a 1/2 metade de I0. Então, aqui no nosso feixe, somente metade passou. A outra metade não passa. E bloqueia. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? No filtro 2, eu vou usar a regra do cosseno ao quadrado. A regra me diz o seguinte, que I2, intensidade que sai do filtro, é igual a I1 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Quem é esse ângulo θ? É isso que é importante nós saber aqui. Aliás, antes disso, eu vou fazer o seguinte. No lugar do I1, eu vou colocar, substituir aqui, ó. O meu I2 vai ficar meio de I0 cosseno ao quadrado de θ. Aí, o filtro 3 também usa a regra do cosseno ao quadrado. Então, I3 é igual a I2 cosseno ao quadrado aqui de θ'. Vou falar que é diferente disso daqui. Esse θ aqui e o θ', eles são diferentes do θ1, 2, 3. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aqui. Tá bom? Então, vou substituir no lugar do I2, esse aqui, ó. Vou ficar com I2, I0, cosseno ao quadrado de θ, vezes cosseno ao quadrado de θ'. Vou passar o I0 dividindo, então vou ficar com 3 dividido por I0 igual a 1/2 do cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ'. Agora a gente tem que descobrir quanto vale esse θ e esse θ' em termos dos nossos θ1, θ2 e θ3. Tá bom? O θ1, 2 e 3 vale 50 graus cada um. Eu preciso colocar em função desses θs que nós temos ali. Beleza? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. O ângulo θ, se eu pegar... eu fiz uma figura aqui. Achei. Estou procurando a figura que eu desenhei aqui no meu papel. O ângulo θ2 é esse ângulo aqui, ó. Aqui de baixo. Vou desenhar uma reta aqui, eu vou tentar colocar ela o mais paralelo possível com o eixo do polarizador aqui, do polarizador 1, ó. Mais ou menos isso daqui. Esse vermelho que eu coloquei é esse eixo do polarizador aqui, ó. Significa, então, vou colocar aqui preto, e aqui, ó, o ângulo θ1. Esse daqui é o ângulo θ2. Então, eu vou chamar esse ângulo entre o
o eixo polarizador da primeira com o eixo do polarizador do segunda onda. Aqui está vindo a frente de onda certinha. Então, agora, ficou fácil da gente perceber o seguinte, ó. Θ mais θ1 mais θ2, o som está travando, por exemplo, agora eu não estou mexendo a caneta, o som está travando? Quando o senhor para de mexer na caneta, passa uns 2, 3 segundos, aí o som melhora. Tem um professor de química que ele está tendo o mesmo problema, professora. Ela coloca o celular dela do lado, entra na chamada também e deixa o celular transmitindo o áudio e usa o computador só com a mesa e a caneta. Ah, tá. Eu vou tentar fazer isso depois, então, testar para ver. Porque aí o áudio fica individual, o áudio não depende do seu computador. Ela também teve esse mesmo problema. Mas, por exemplo, agora que eu não estou mexendo a caneta, ele está travando o som? Tá, só um pouco. Travou bem pouquinho. Ah, tá. Eu vou, assim, mesmo ele travando, eu acho que dá para acompanhar porque eu estou escrevendo, né? Quando eu for fazer algum comentário, eu vou largar a caneta aqui sem mexer nela para ver se não corta. Agora, então, por exemplo, essa fala do senhor com as mãos assim juntas não travou nada. Quando eu mexo o mouse aqui, ele trava, ó, estou mexendo o mouse. Tá travando. É alguma conexão do Bluetooth, com certeza. Mas eu vou tentar resolver isso para a próxima aula. Então, assim, ó, o que eu vou fazer é somar esses 3 ângulos aqui no filtro polarizador, e essa soma, obviamente, tem que dar 180, porque ele vai dar metade da volta do filtro lá. Então, ó. Eita, ficou doido aqui, peraí, só um pouquinho. Agora o negócio ficou doido aqui. Então, ó, isso aqui seria igual a 180 graus. Como eu vou passar, eu vou escrever em radianos, então 180 graus é π, eu posso escrever que θ é igual a π menos θ1 menos θ2. Bom, vocês vão ver porque eu estou escrevendo em radianos. Depois eu coloco de novo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Esse daqui vai ser o ângulo θ2, né, porque o eixo de polarização está aqui embaixo. Se eu somar θ2 com θ, que vai ser esse ângulo aqui de baixo, e o nosso ângulo θ3 também tem que ser 180 graus. Então, eu vou escrever isso. Ó. Então, vamos lá. Ó. Então, eu escrevi θ mais θ2 mais θ3 no filtro polarizador, que é igual a π. Então, agora eu vou escrever aqui na frente o seguinte, ó. Só que aqui o nosso é linha, tá? Que é menos, não mais. Agora eu vou substituir esses 2 valores na nossa expressão aqui em cima. Vai ficar, no lugar desse cosseno de θ, eu vou colocar π menos θ1 menos θ2, e no cosseno de θ', eu vou colocar π menos θ2 menos θ3. Mas existe uma relação trigonométrica, a soma dos argumentos, né? Então, cosseno ao quadrado de π menos θ1 menos θ2 é igual ao cosseno ao quadrado de θ1 mais θ2. A mesma coisa eu vou usar com o θ'. O cosseno ao quadrado de π menos θ2 menos θ3
vai ficar igual ao cosseno ao quadrado de θ2 mais θ3. Só corrigindo aqui, né? Aqui é menos. Então, eu vou escrever agora em função apenas dos nossos 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, ó, I3 sobre I0 é igual a 1 meio eu substituir no lugar do linha, né, o valor deles, eu usei a relação trigonométrica do cosseno ao quadrado e cheguei nesse resultado. É só substituir o valor do θ1 e do θ2 e do θ3. Cada um vale 50, então vai ficar cosseno ao quadrado de 100 graus vezes cosseno ao quadrado de 100 graus. E é só fazer a nossa continha aqui, tá bom? Lembre-se, não vai dar negativo, porque o cosseno de 90, ele é negativo, né? Que ele passa para o outro lado ele passa para o segundo quadrante. Só que esse cosseno está elevado ao quadrado. Então, qualquer número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, eu vou ficar assim, ó. Um meio do cosseno ao quadrado de 100 vezes cosseno ao quadrado de 100. Fazendo a conta. Nós vamos chegar num resultado de aproximadamente... Eita. Deixa eu só corrigir isso daqui. Ó, é uma porcentagem muito pequena que vai passar, em torno de 10 a menos 4 do total da nossa fonte luminosa. Então, está chegando a 100% e só 4,5 vezes 10 a menos 2, né? A gente multiplicar isso aí por 100, a 4, deixa eu ligar aqui a calculadora, 4,5 expoente a menos 2, menos 4, vezes 100, não nem fazer isso na calculadora, eu errei na calculadora aqui. 4,5 expoente a menos 4 vezes 100, eu vou chegar a isso aqui em 0,045%. Ou seja, quase nada de luz está passando pelos dois filtros nossos que estamos aí. Bom? Alguns não travam, outros não travam, mas trava sim, o Breno. Deve ser, sei lá. Vamos não importar com isso, não. Que vai dar tempo de fazer pelo menos mais um, já são 8h22. Depois eu vou olhar aqui pela listagem, né? Nós temos o pessoal, dá para eu ver aqui quem está presente. Depois eu faço essa chamada. Nesse momento, a chamada é o de menos, tá bom? Vai ficar registrado aqui. Então, nós temos 16, 15 alunos participando da aula. Eu vou fazer mais um exercício. Oi. Eu vou fazer mais um exercício aqui. Ele fala sobre a reflexão dentro de um tanque, né? Ou seja, qual é o... Deixa eu só colocar aqui maior. Isso.
é o ângulo limite para que você tenha a reflexão interna. Então, aqui eu tenho um tanque com água, uma fonte está lá naquele ponto E, lá embaixo. Esse ponto E emite um raio luminoso que vai atingir a extremidade esquerda da nossa piscina e vai sair rasante ao ângulo, à superfície. Então, lembrando que não... Vou colocar aqui. Quem não viu a aula sobre reflexão, esse daqui é o ângulo de incidência, a gente chama de θ1, por exemplo, e esse daqui vai ser o ângulo de refração, que está mudando de meio. 2. Esse aqui é o N1, o índice de refração do meio 1, onde está a fonte. No nosso caso, é a água. Vou colocar AG. E aqui, o índice de refração do meio 2, no caso, a gente vai chamar só de A, de ar. Tá bom? Então, estou colocando o índice 1 aqui embaixo, pelo fato da fonte estar dentro da água. Então, o exercício fala o seguinte: quando o tanque retangular de metal da figura abaixo está cheio até a borda de um líquido desconhecido, eu falei água, mas a gente não sabe se é água mesmo, é um líquido aí, tá? Um observador O, com os olhos ao nível do tanque, mal pode ver o vértice E, que é lá onde o raio de luz está saindo. A figura mostra um raio que se refrata na superfície do líquido e toma a direção do observador O. Se D, que é a profundidade do nosso tanque, for igual a 85 centímetros, e L, que é a largura do nosso tanque, de 1,10 m, qual é o índice de refração do líquido? Eu vou apagar isso aqui, ó, e vou deixar somente N, porque a gente sabe que o índice de refração do ar vale 1, e o exercício quer saber qual é o índice de refração desse líquido, que eu vou chamar de N, tá bom? Muito bem. Para eu calcular esse exercício, eu preciso usar a lei de Snell. N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Só que para usar essa lei de Snell, eu preciso saber qual é esse ângulo θ1. E calcular esse ângulo θ1 é muito fácil, gente. Basta utilizar a tangente dele. Porque observe que esse ângulo θ1, ele está vendo o lado do triângulo L, ou seja, o cateto oposto. E ao lado dele, do ângulo θ1, eu tenho o D, que é a profundidade do nosso tanque, que vai ser o cateto adjacente. Então, eu posso escrever o seguinte: tangente de θ1 é igual a L dividido por D. Então, θ1 vai ficar arco tangente de L sobre D. Então, arco tangente de L, que vale 1,10, dividido por 0,85, que é o nosso D. Fazendo isso, eu vou ter um ângulo θ1, então, de aproximadamente 52,31 graus. Então, aí sim, eu vou pegar o nosso lei de Snell, que é a que relaciona ângulo de incidência, ângulo refratado, e aí por diante. Então, eu vou escrever da seguinte: N1 seno de θ1, que é o meio de incidência, N2 seno de θ2, que é o ângulo de refração, o meio que está tendo refração. Esse ângulo aqui vale 90 graus, significa, então, que seno é igual a 1. O N2 é o ar, que vale 1. Então, eu vou ficar com N1, que eu quero descobrir, igual a 1, dividido por
seno de 52,31 graus. Então, N1, fazendo a conta, é 1,26. Que é o líquido que está dentro do nosso. Tá bom? Então, nós utilizamos aqui a lei de Snell, N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, para descobrir qual é o índice de refração desse líquido. Alguma pergunta? Eu selecionei mais 3 exercícios, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver esses 3 exercícios aqui no OneNote, e aí depois eu salvo eles e coloco em PDF e coloco para vocês lá, para não ficar muito cansativo para vocês. Bom, deixa eu voltar aqui para a sala. Então, eu acho que para um primeiro teste, eu acho que foi válido. Eu consegui fazer alguns exercícios com vocês. O que eu tenho que fazer é mediar esse tempo mais, né? Com bastante exercício, a gente gasta mais tempo fazendo exercício do que o normal, por causa da caneta. Peço desculpas pelo som, eu vou usar essa sugestão, que é usar o telefone, né, para transmitir o áudio, para a gente fazer. Alguma dúvida sobre os exercícios, gente? Não, né? Então, assim, eu vou dar uma pensada, se a gente marca... Eu vou perguntar aqui para vocês podem responder no chat, se vocês acham que tem condição de fazer uma avaliação bem simples na semana que vem. O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Bruno acha que sim. Jean também. A prova, José, vai ser durante a aula, tá? Então, ela vai começar... José Fernando também, João Vitor. Ela vai começar às 19 horas e vai encerrar às 20h40. Então, vocês vão fazer a prova online. Então, eu coloco lá para vocês fazerem. Eu vou colocar lá 4 exercícios para vocês fazerem. E no mesmo dia, eu posso dar uma semana a mais também para vocês me entregarem a lista, porque é importante a lista também. Então, assim, fica pré-combinado para a semana que vem a resolução, a prova, a gente faz online. Durante essa semana, eu coloco lá para vocês. Deixa eu esquecer aqui de parar a gravação, né? Que agora já não precisa mais interromper a gravação.